Ana, muito obrigada, então, por você aceitar compartilhar conosco a riqueza que foi a tua apresentação de defesa de estágio do 10º semestre do curso de fono. Então, agora a fonoaudióloga Ana Laura. Obrigada por fazer a tua apresentação, então, e compartilhar conosco a importância do olhar clínico para todos os nossos pacientes e olhar os pacientes como um todo. Então, agora eu passo a palavra para você e agradeço muito desde já. Então, boa tarde, obrigada, prof, pela oportunidade, eu que agradeço. E eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre o meu 10º semestre, né, sobre o que eu realizei no meu estágio. Então, meu estágio ele foi orientado pela professora Michele. Deixa eu cuidar o tempo. Ele foi realizado no Hospital Universitário de Santa Maria, né, no Serviço de Saúde Auditiva do hospital. É o mesmo local que eu realizei o estágio no semestre anterior. As minhas preceptoras foram as fonoaudiólogas Ana Valéria, Lisiane, Cineia, Thaís, Letícia e Xana. As atividades que eu realizei foram audiometria, testes de aparelho auditivo, né, de pacientes novos que vão começar a usar aparelho. Então, a gente faz um teste para ver com qual aparelho ele vai ter um desempenho auditivo melhor. Também acompanhei a adaptação do aparelho auditivo, né, acompanhei a manutenção do aparelho, que são aqueles retornos, né, dos pacientes que já usam o aparelho, que retornam por algum motivo, ou troca de tubo, ou querem mais ganho, acham que o aparelho está fraco. Então, sempre que eles têm alguma queixa, eles retornam para essa manutenção, ou uma vez ao ano. Também tive a oportunidade de ver verificação de ganho funcional, realizei também triagem auditiva neonatal, realizei PEAT, protocolo neurológico, frequência específica, IP300, e avaliação do processamento auditivo central. Ao total, eu realizei 276 atendimentos, que se dividiram assim, como está no gráfico, né? A maior parte foi emissão autoacústica transiente. Por que foi o maior número? Por conta que o semestre foi dividido entre triagem auditiva neonatal e prótese auditiva. Então, metade do semestre eu só fiquei na parte da triagem auditiva neonatal. Por isso que o número é grande. Né? Depois teve os retornos, o PEAT automático, os testes vestibulares, que eu também realizava uma vez na semana no hospital universitário, os testes de aparelho, adaptação, os PEATs, e eu também realizei PEAT automático, naqueles bebês que tinham indicador de risco por deficiência auditiva. Então, aqui está bem um esboço, assim, bem detalhado das atividades que eu fiz. Eu também tive a oportunidade de participar dos treinamentos, porque no meu semestre estava bem na época de troca de edital, né? Um novo edital entrou em vigor com novas marcas de aparelho auditivo. E sempre que acontece essa troca, esse novo edital, as empresas que entram em vigor, elas nos dão um treinamento sobre a marca, explicam tudo sobre o software, sobre os aparelhos, o que mudou de tecnologia. E como tinham duas estagiárias, né, eu e a Rochelle, eles foram mais detalhistas nessas explicações, né, sobre os aparelhos por conta, para nos abranger também e colaborar no nosso aprendizado. As marcas que eu tive a oportunidade que entraram no edital foram a Stark, a Fonac, a GN e a Rexton. Foi uma experiência bem rica também, bem diferente. Agora eu vou compartilhar alguns casos aqui que me chamaram a atenção, que eu quis trazer para compartilhar. E principalmente eu queria deixar com esses casos a importância do nosso olhar clínico, né, para os nossos pacientes. Não apenas a gente olhar exames, né, que chegam para nós e ter uma conduta a partir dos exames. A gente saber olhar o paciente, observar muito o comportamento auditivo, comportamento em si dele na nossa frente, né, comportamento da família, o que a família nos traz. Então, a partir de todas essas informações, a gente tem uma conduta, então, frente ao caso. O primeiro caso é o caso da Letícia. Ela tem 9 anos e ela foi encaminhada para usar aparelho auditivo no serviço. As queixas da Letícia e da família, né, são volume muito alto da TV, uso frequente de dificuldades escolares, tontura, zumbido, plenitude, né, ela diz que sente
tem sensação de água no ouvido. Eu reforço que essas queixas são da Letícia, da família e da escola, então não é só dela, né? A escola, tanto que partiu da escola esse encaminhamento, que ela tinha alguma dificuldade que precisava se investigar melhor. A primeira audiometria que a Letícia fez foi em dezembro de 2019, né? Com essa perda de grau leve, né, de configuração em rampa descendente, né, neurosensorial, e a partir dessa perda, ela foi encaminhada para o Hospital Universitário de Santa Maria, uma consulta com o otorrino, e quando ela chegou no otorrino, com as queixas que ela tinha, com essa audiometria, ela foi encaminhada para usar aparelho auditivo. Foi então que ela nos chegou no serviço. Aqui está a audiometria que ela fez logo que ela chegou, em março de 2020, né, ela apresentou uma configuração, uma perda auditiva simétrica, do tipo neurosensorial de grau severo, em ambas as orelhas, com uma logoaudiometria condizente, né, com essa perda, e com os reflexos acústicos contra da orelha esquerda ausentes. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que não, né, nessa imitanciometria, os reflexos dela foram presentes lateralmente. Então, logo que ela chegou, então ela teve essas duas audiometrias diferentes, né, então o que fazer? Né, foram realizadas duas audiometrias incompatíveis entre si, e incompatíveis com o comportamento observado pela Letícia. O que nós observamos dela não era condizente com uma perda auditiva grande, porque ela nos respondia, mesmo que de máscara, falando baixinho, com algum barulho competitivo. Então, em situações difíceis, ela nos respondia bem, que não condiz com uma perda auditiva, né? Então, o que nós resolvemos fazer a partir daí? Né? Como eu disse, parar e pensar um pouquinho, né, antes de seguir com a reabilitação, investigar melhor o caso, ter esse horário clínico, né, então frente a isso nós não demos seguimento com a reabilitação, nós achamos melhor investigar um pouquinho esse caso da Letícia para ver se realmente a conduta do caso adequada seria usar aparelho auditivo. Então o que nós fizemos? Nós realizamos algumas avaliações comportamentais e objetivas. A avaliação comportamental foi audiometria sonal liminar, logoaudiometria, avaliação do processamento auditivo central. E as avaliações objetivas foram PEAT protocolo neurológico, frequência específica, P300 e emissões ontoacústicas transientes. O médico também solicitou uma tomografia. É muito importante, porque eu trouxe tantos exames aqui, né? Porque investigar tanto o diagnóstico audiológico da Letícia, porque principalmente quando se fala em diagnóstico audiológico infantil, nós sempre temos que ter em mente o princípio do cross-check, né? O que é esse princípio? Quando um resultado de um teste, ele só deve ser aceito após a gente confirmar ele com outro teste independente, né? Porque os estudos nos dizem que o objetivo do cross-check é abordar um conjunto de exames que permitam informações detalhadas do distúrbio auditivo em questão, evitando que a gente tenha um equívoco, né, quando a gente faça um teste e tem um equívoco no resultado e posteriormente na reabilitação. Então agora eu vou contar um pouquinho dos resultados que nós encontramos com a Letícia. Nós fizemos novamente uma audiometria, né, no dia 25 de novembro, que ela teve um resultado de uma perda moderada, que não é compatível com as audiometrias anteriores também, e também não é compatível com a logoaudiometria, que ela teve resposta normal, em 20 na orelha direita e 15 na orelha esquerda. Neste mesmo dia, nós decidimos fazer uma emissão, né, para ver como está essa cóclea, como está esse sistema auditivo periférico, né. Então, ela teve uma emissão autoacústica transiente presente, bilateralmente, né, sugerindo uma integridade coclear. A emissão nos diz muito sobre células ciliadas externas, como elas estão. Nos mostrou uma integridade, que essa parte auditiva, né, via auditiva periférica, está bem, né. Então, nós decidimos investigar um pouquinho melhor a parte central da Letícia também. Também realizamos a avaliação do processamento auditivo central. Os testes que nós realizamos foi o teste de código de dígitos, né, o TDD, que avalia figura fundo para sons verbais, teste padrão de frequência, TPF da Auditec, que avalia ordenação temporal, teste padrão de duração, TPD da Auditec, que avalia também a ordenação temporal, teste de fala
com ruído, né, que avalia fechamento auditivo, o RGDT, que avalia resolução temporal, e o MLD, que avalia atenção seletiva. E ela teve como resultado alteração das habilidades auditivas e figura fundo para sons verbais, fechamento auditivo e ordenação temporal para duração e frequência. Mas eu ressalto aqui que os exames comportamentais da Letícia nos deixam um pouco inseguros quanto aos resultados, porque ela tem as incompatíveis. Ressalto aqui que os exames comportamentais da Letícia nos deixam um pouco inseguros quanto aos resultados, porque ela tem as audiometrias incompatíveis, né? A gente não sabe até que ponto as respostas comportamentais dela são fidedignas, né? Quando ela vai fazer o exame, ela se sente sempre muito insegura. Então, o que vai nos dar a certeza dessa alteração de processamento vai ser um potencial de longa latência que a gente fez mais para frente, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, o primeiro exame objetivo que nós fizemos, né, além da emissão, foi o PEAT protocolo neurológico, né. É um exame totalmente objetivo, que o paciente tem que estar deitadinho, quieto, se possível dormindo, né. É o ideal. Quanto mais descansado a gente estiver, melhor. É um exame que a gente usou os parâmetros de Webster. Vou mostrar agora aqui como que foram os resultados. Aqui está o PEAT protocolo neurológico da Letícia. Nós fizemos em dois exames, porque ela retornou para fazer o PEAT frequência específica, e nós tivemos a vontade de repetir aquele exame para ter certeza dos resultados, por isso que nós fizemos duas estimulações. Agora eu vou mostrar um pouquinho de cada uma. Quando a gente vê um exame, assim, né, um protocolo neurológico, é o básico, assim, de eletrofisiologia, é muito importante que nós, fonoaudiólogos, saibamos, né, receber um exame, analisar as ondas, não sermos meros leitores de laudo, né, porque às vezes o colega, quando faz um exame, na hora de laudar, tem algum equívoco que passou por ele, e vai nos passar também se a gente não souber ter esse olhar e saber analisar um exame. Neste exame, o que a gente tem que cuidar? A latência das ondas, né, 1, 3 e 5, né, os interpicos e a diferença interaural das ondas 5. Quando a gente bate o olho nesse exame, ele parece um exame bonito. Ele tá com as ondas bonitinhas aparecendo ali. Só que quando nós vamos fazer essa conferência de valores de referência, a gente vê que há uma diferença interaural das ondas 5, né, que demonstra uma alteração desse PEAT, por mais que as latências das ondas, latências absolutas estejam normais, os interpicos também, a gente vê que tem uma diferença interaural das ondas 5, e a onda 1 da orelha direita também, a gente vê ali que ela, parece que ela sofreu um pouquinho mais para ter aquela reprodutibilidade, né, comparado ao outro lado. Então, a primeira alteração que a gente encontrou nesse exame foi isso, a diferença interaural das ondas 5. Aqui a segunda estimulação que a gente fez, né, a primeira foi na data de 9 de dezembro, a segunda dia 22 de dezembro. Quando a gente bate o olho nesse exame, ele é um exame lindo, né, ele é um exame de livro, ele tá com as ondas perfeitas. Sim, ó, é lindo quando a gente olha um exame assim, mas nós temos que conferir também os valores sempre. Não só olhar de primeira assim e achar que o exame está normal. E a alteração desse exame foi diferente do anterior. Ela teve uma alteração. Nas latências absolutas das ondas 1, 3 e 5, elas estão adiantadas. Estão adiantadas mesmo usando 2 desvios padrões, elas estão adiantadas. Frente a isso, né, nós temos 2 PEATs, protocolo neurológico, diferentes. O que fazer, né? Como laudar esse exame, como fechar esses 2 PEATs? A primeira coisa que nós pensamos, assim, o que podia estar acontecendo por um exame dar tão diferente do outro, né? Será que é uma interferência elétrica? Ah, o massifiamento é o IHS, o aterramento não é bom. Será que é isso que está interferindo, fazendo um exame uma hora ser de um jeito, uma hora ser de outro? Mas não, isso não é uma possibilidade. A interferência elétrica, ela não é possível de fazer essas alterações, de hora jogar a onda para um lado, hora jogar para o outro. Né? O que a interferência elétrica faz é mexer na morfologia do exame, é fazer uma alteração morfológica, mas não essa alteração que nós encontramos aqui. Então, nosso primeiro descarte
foi uma interferência elétrica, não foi o caso aqui. Outra coisa que nos ocorreu foi a interferência da variabilidade teste-reteste, né? Será que foi isso que aconteceu com a Letícia? Ela fez um dia e sofreu variação, variabilidade teste-reteste no próximo dia e deu alterado o exame. Nós fomos estudar a literatura, o que os autores nos dizem. Nós encontramos esse estudo que avaliou, né, a estabilidade da latência e da amplitude dos PATs de curta e média latência, P300, em indivíduos adultos audiologicamente normais. E o que esses autores encontraram? Que com relação ao PAT, eles verificaram a estabilidade das variáveis estudadas no período de 3 meses. Não foi observada nenhuma diferença para as latências absolutas das ondas 1, 3 e 5 e dos interpicos 1, 3, 3 e 5 e 1 e 5. Buscamos mais estudos semelhantes também. Esse primeiro estudo aqui avaliou e comparou a estabilidade do PAT em crianças e adultos e indicaram que o grupo das crianças na faixa etária entre 10 e 12 anos apresentou valores de latências estáveis, semelhante aos de adultos. Então, mesmo em crianças, o PAT se mantém estável. Da mesma forma que esse outro estudo verificou a confiabilidade teste-reteste em indivíduos, né, no intervalo interseções de 6 meses. Então, após 6 meses, o PAT se mantém estável. Mesmo sendo criança, os estudos nos dizem que ele se mantém estável. Então, esse PAT de Letícia, ele não sofreu uma variabilidade teste-reteste, não sofreu uma interferência elétrica. O que pode ter acontecido aqui? A via auditiva da Letícia está assim, ela está desorganizada. Ora ela se comporta de uma maneira, ora ela se comporta de outra. O que o PAT protocolo neurológico nos diz? Ele nos dá a qualidade da via auditiva, né? A qualidade sináptica. A qualidade que nós esperamos nesses exames. Então, nos mostrou que a via auditiva da Letícia, ora se comporta de uma forma, ora se comporta de outra. É assim a via auditiva dela. Outro exame que a gente fez foi o PAT de frequência específica, né, com estímulo Tone Burst, que é objetivo também. O paciente tem que ficar deitadinho, mais descansado possível, e nós vamos ver como se fosse uma audiometria eletrofisiológica. Nós vamos ter resultados audiométricos sem a resposta do paciente, né, ele estando bem descansado. A gente seguiu os parâmetros da Stapels 2012. Agora eu vou mostrar um pouquinho para a frequência específica da Letícia. Outro exame muito importante também, que a gente tem que saber olhar quando nos chega, né? Todo fonoaudiólogo que trabalha com diagnóstico e reabilitação tem que saber olhar um exame eletrofisiológico. Sempre estou reforçando isso aqui. E aqui, o que a gente espera num exame assim? Nós cuidamos a onda 5. Aqui o que a gente espera é a onda 5 com a sua reprodutibilidade conforme nós baixamos a intensidade. Aqui está na intensidade de 35 dB, porque os parâmetros desses Stapels que o serviço segue, é considerado normalidade para a criança já. Por isso que não se estimulou abaixo dessa intensidade. Mas estimulando nessa intensidade, em 500 Hz, a gente vê a presença da onda 5 com reprodutibilidade, né, mostrando uma audição normal nessa frequência. Acredito que se nós tivéssemos estimulado abaixo, a onda 5 se manteria aparecendo até numa intensidade mais abaixo. Aqui a frequência específica de 1000 Hz, a onda 5 também está presente ali, com a sua reprodutibilidade, né? Mostrando mais uma vez normalidade nessa frequência. Em 2000 Hz, a onda 5 se mantém ali, até em 25 dB ela se mantém com presença e reprodutibilidade. Sempre que nós vamos diminuindo a intensidade, a latência aumenta da onda 5, então nós sempre vamos para ela mais tarde um pouquinho. 2000 Hz também, limiares normais. 4000 Hz também, apesar de uma morfologia não tão boa, a onda 5 está presente ali, com a sua reprodutibilidade, mostrando normalidade na intensidade nos parâmetros que o serviço segue. Percebem que aqui tem uma morfologia ruim. Aqui sim seria um caso de a gente dizer que teve uma interferência elétrica.
A interferência elétrica é capaz de fazer isso, de mexer na morfologia do exame, na qualidade, assim, mas mesmo assim a gente vê a presença das ondas, elas estão ali, mesmo que com uma morfologia não tão boa. Então é isso que a interferência elétrica faz. Aqui está o PA de frequência específica da Letícia em todas as frequências, nos mostrando, né, normalidade, presença de resposta eletrofisiológica ao estímulo intensidade 35 dB em 500, né, e nas demais frequências em 30 dB, nos mostrando normalidade. Isso é um exame normal, né? Então, a Letícia tem limiares normais que vêm de encontro com a emissão autoacústica transiente dela. Quando a gente vê esse exame e vê a emissão, a gente conclui isso. Agora a gente vai ver o longa latência da Letícia, né? Que é um exame um pouco diferente dos PACs que eu já comentei, é um exame que a gente precisa dar atenção do paciente, que ele esteja acordado, participando, né? Quando ele ouve alguns estímulos, o estímulo frequente e o estímulo raro, o ba é o frequente, o di é o raro, então ele vai ouvir ba, ba, di, ele tem que contar sempre o raro, que é o di, né? Então tem que ser muito bem orientado o paciente antes da gente começar o exame, para que ele entenda a tarefa e mantenha essa atividade cortical que a gente quer, tá? Após a estimulação, nós conferimos no computador se o número de estímulos é compatível com o que o paciente vai nos dizer. Ele vai nos dizer um número muito discrepante do que o computador estimulou, ele não entendeu a tarefa, a gente precisa realizar novamente. Então, para a gente confiar num P300, no potencial auditivo de longa latência, esse número de contagem tem que ser semelhante aos estímulos, tá? Quando nos chega esse exame, o que nós temos que olhar, saber olhar nele? Procurar os potenciais corticais, que é o P1, N1, P2, N2, e o potencial cognitivo, que é o P300. Quando nós olhamos primeiro os potenciais corticais da Letícia, a gente vê que já há uma alteração, né? A gente vê a presença de P1, N1 e o P2, N2 já está ausente. Na outra orelha, a gente vê a presença só de P1, N1 já se ausenta. Desculpa, eu não comentei que a gente sempre procura um pico e um vale. P1 vai ser um pico, N1 vai ser um vale. P2 um pico, N2 um vale. O pico sempre vai ser positivo e o vale sempre vai ser negativo. Por exemplo, ali, por que não tem presença de N1? Não consigo ir com o cursor aqui. Por que não tem presença de N1 aqui mesmo tendo um vale? Porque quando a gente foi ver esse vale, ele é um vale positivo. E a gente procura um vale negativo, então ele não foi considerado um vale. Então aqui já começa a ausência dos corticais. A ausência de N1, de P1 presente, N1 ausente, P2 e N2 ausentes. Aqui a gente vê a presença de P1, N1 e já vemos a ausência de P2 e N2. Então aqui a gente já vê uma alteração dos potenciais corticais da Letícia que vem de encontro com a alteração do processamento que nós encontramos nos exames. Esses potenciais corticais nos dizem muito sobre isso, sobre o processamento auditivo central. A gente explicou para os pais quando deu a devolutiva, é como se o som chegasse, né, na via auditiva central e ele se perdesse, ele não fosse para onde deveria ir. Né? Então, vem bem de encontro com a alteração comportamental do processamento. Outra coisa muito importante nesse exame é o P300 que nós procuramos aqui. Né? Ele é o próximo pico positivo, né, após os corticais. Nós não tínhamos certeza se ele estava ali presente. Né? Então, quando a gente não tem certeza se o P300 está ali, a gente faz uma onda resultante. Se ele estiver presente, ele vai aparecer na onda resultante. Foi o que nós fizemos aqui e sim, ele apareceu. Então, a Letícia tem presença de P300 e tem alteração dos potenciais corticais. Outra coisa que nos ocorreu no dia que a Letícia veio fazer o P300 é investigar um pouquinho melhor essa tontura, esse zumbido que ela diz que tem. Ela nos disse que essa tontura é uma tontura do tipo rotatória, né? Quando ela levanta da cama, tudo gira. E ela tem que ficar um pouquinho deitadinha, quietinha, ela se recupera. Ela nos disse também essa sensação
de água no ouvido, que ela tinha referido na primeira consulta. Nos falou que tem um apito fininho dentro da orelha, que caracteriza um zumbido, né? Então, o que nos ocorreu nesse dia, né? Que há a possibilidade da Letícia ser um caso de Meniere infantil. O que é Meniere, né? Ele é uma doença que a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço define. Os critérios para um diagnóstico de Meniere, né, são 2 ou mais episódios de vertigem com duração igual ou superior a 20 minutos, uma perda auditiva documentada pelo menos uma vez e a presença de zumbido e plenitude auricular. Ou seja, Meniere é uma tríade: tontura, zumbido e perda auditiva. Ela é de ocorrência rara em crianças, mas existe, pode acontecer em crianças sim, tá? A Meniere é muito caracterizada pela ocorrência de flutuação da audição. É o que caracteriza a doença. Então, essa ocorrência de crises de flutuação da audição é o que caracteriza uma Meniere. E a Letícia, sim, né, parece que demonstra uma flutuação auditiva por conta daquelas audiometrias que ela teve. Vocês devem estar se perguntando agora, tá, mas ela tem emissão presente, e agora? Pode ser um caso de Meniere? Nós estudamos agora sobre Meniere, né? Que o ideal, no caso da Letícia, é que seja feita uma emissão por produto de distorção. É o ideal em caso de Meniere, né? Que se der presença das emissões, vai mostrar que ela está compensada no momento. E se der ausência das emissões, vai mostrar que ela está descompensada e ela pode ter uma perda auditiva instalada já, né? Que não seja reversível. Então, isso foi uma luzinha que nos acendeu sobre a Meniere, né? Uma coisa que o médico tem que investigar, é um diagnóstico médico, né? Mas foi uma coisa que passou pelo médico e nos ocorreu agora, nesse dia, então nós resolvemos acender essa luz para o médico para que ele investigue melhor. Então, qual foi a nossa conduta frente ao caso da Letícia? Nós fizemos um relatório, né, fonoaudiológico muito bem feito, descrevendo todas as avaliações, todos os achados, né, sobre a Letícia, tudo que nós observamos, né. Esse relatório vai tanto para o médico quanto para a fono que for atender ela, pois a gente encaminhou ela para treinamento auditivo, né, no serviço de habilitação e reabilitação auditiva do serviço de atendimento fonoaudiológico, então ela fez terapia de processamento. Ela vai retornar ao médico, né, com todas as avaliações que nós realizamos e também esse nosso questionamento sobre o caso da Meniere, né, para que o médico investigue melhor, pois é um diagnóstico dele, mas é importante a gente estar sempre atento, né, porque às vezes passa uma coisa pelo médico que a gente pode atentar e ajudar o médico também. Então, essa foi a nossa conduta frente ao caso da Letícia. Imagine se a gente tivesse colocado um aparelho auditivo nela, né? Não, ela não precisa de aparelho auditivo. A conduta do caso dela é diferente do que veio encaminhado pelo médico. Então, a importância que foi esse nosso olhar clínico para a Letícia, né? Se nós tivéssemos colocado um aparelho auditivo de cara, né? Não era o que ela precisa, né? Ela vai ficar com certeza muito ruim com esse aparelho, porque ela não tem necessidade de usar aparelho auditivo. Então, eu deixo aqui a importância da gente ter esse olhar clínico com nossos pacientes que chegam, tá? O próximo caso que eu quero compartilhar aqui é o caso do Humberto. O Humberto, ele tem 43 anos, ele é um usuário de aparelho auditivo de serviço, não um usuário antigo. Ele usa aparelho unilateral. Essa é a última audiometria dele, que eu fiz agora em janeiro de 2021. Ele tem uma anacusia na orelha esquerda e uma perda profunda na orelha direita, né, com um limiar de reconhecimento de fala em 105 naquela orelha direita. Essa perda auditiva, né, porque uma perda tão grande como uma anacusia foi decorrente de uma meningite na infância. O que é uma meningite? É um processo inflamatório das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias e mais raramente fungos. Porém, as meningites virais são as mais comuns, mas são as bacterianas, como essa do Humberto,
que causam maior risco à audição. Então, o que a meningite faz no sistema auditivo, né? Quando que se há um risco de perda auditiva por meningite? Isso está relacionado à gravidade da doença, ao tipo de bactéria, a demora para se implementar o tratamento adequado, né? Quando a cóclea é acometida por uma infecção dessas, pode ocorrer uma lesão de grau variado. Nunca se sabe se vai ser uma perda leve, uma perda moderada, uma anacusia, mas sempre vai ser uma perda do tipo neurosensorial. Sempre nesses casos. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, que não é o caso do Humberto agora, mas é uma coisa que eu acho que é bem importante da gente estar sempre ciente, estudar e saber, é sobre a calcificação na cóclea. Então, sempre que a cóclea sofre um processo infeccioso, inflamatório, né, nosso organismo, por si, ele começa a realizar um processo de cicatrização, né, que pode levar a uma ossificação no interior da cóclea. Isso é frequente, acontece de 20 a 30% dos casos, né? Então, quando nós temos um paciente que teve uma meningite, que teve uma perda auditiva muito grande, no caso de perda profunda, de anacusia, que é um indicativo de usar implante coclear, nós temos que pensar muito rápido, encaminhar para o médico muito rápido, assim que a gente faz o diagnóstico de uma perda grande assim. Porque se for o caso de ele usar um implante coclear, ele precisa fazer uma cirurgia muito rápido, né? Entra a urgência cirúrgica nesses casos, porque se demorar um pouco, pode acontecer esse processo de ossificação da cóclea, não sendo possível mais colocar os eletrodos do implante coclear. Então, alguns casos fica uma ossificação parcial, que o médico ainda consegue alocar aqueles eletrodos ali, mas se tem uma ossificação total, ele não consegue, e quando consegue, a chance de insucesso do paciente não ficar bem é muito grande, né? Então, sempre que nós chegar um paciente de meningite recente, que a gente fez um exame e ele é candidato a implante coclear, nós devemos agir rápido, né, nessa reabilitação, para que ele tenha um benefício bom de reabilitação auditiva com implante coclear. Como eu disse, né, a perda auditiva causada por meningite, ela tem graus variados, né, quando de leve a moderado, até profunda, né, como o Humberto tem na orelha direita, ficam bem com o aparelho auditivo, a gente não precisa se preocupar com a sua ossificação. A gente se preocupa quando é um caso de um paciente candidato a implante coclear. Queria compartilhar aqui um pouquinho sobre procedimentos de verificação, né? Que eles têm como finalidade, né, nos ajudar, né, a constatar os seus objetivos almejados na reabilitação, se nossos objetivos estão realmente sendo alcançados. Esses procedimentos de verificação podem ser comportamentais e ou eletroacústicos. Eu tive a oportunidade de fazer no Humberto o ganho funcional, né? O ganho funcional nada mais é do que uma audiometria com e sem prótese auditiva, onde a gente obtém a diferença em decibéis entre os limiares com e sem prótese, quando ambos são obtidos com as mesmas condições de testagem. Lembrando que aqui é uma verificação comportamental. Uma verificação eletroacústica são as medidas de inserção, né? Que elas são realizadas por meio de microfones sondas, onde a gente insere no meato acústico externo do paciente e ela vai captar o nível de pressão sonora qual o ASE é capaz de produzir, né? Então, vai analisar a diferença entre o nível de pressão sonora captado em determinado ponto do meato acústico externo com e sem aparelho auditivo. As verificações, então, tanto as medidas de inserção quanto o ganho funcional, eles se complementam, né? As medidas de inserção, elas nos proporcionam uma avaliação objetiva do sinal de pressão sonora do aparelho auditivo do paciente. Elas vão nos dar o registro, né, do ganho acústico e da saída do aparelho para diferentes sinais de entrada. A diferença do ganho funcional é que ele vai nos dar a audibilidade dos sinais menos intensos. Então, eles se complementam, os dois são importantes, é importante fazer os dois. Né? E o ganho funcional como medida comportamental, a gente sabe que todo comportamental sofre influência do paciente também, né? Diferente da medida objetiva.
O que os autores nos dizem, que é o padrão ouro, como eu disse, é que os dois procedimentos sejam realizados, pois os dois são de muita importância para a gente ter uma verificação dos resultados que nós estamos tendo com o aparelho, né, e vamos dar informações completas, assim, do ganho que o paciente está tendo com o aparelho auditivo, o ganho da adaptação auditiva. No mesmo dia que fiz a audiometria do Humberto, eu tive a oportunidade de fazer o ganho funcional dele, com e sem o aparelho auditivo. Eu coloquei aqui bem a fotinho como a gente faz o serviço, como a gente completa ali rapidinho, essa é a tabela. Bem como é. Sem aparelho auditivo, então, a gente faz em campo livre, verifica as frequências de 250, 500, 1000, 2, 3, 4 e 6 mil Hz. A gente verificou a ausência de resposta em todas as frequências testadas. E quando nós avaliamos com o aparelho auditivo, com aquela marca ali, que foi o aparelho que ele escolheu, ele vai para uma reposição, né, um novo aparelho, ele escolheu esse, então nós fizemos o ganho com esse aparelho. Nós observamos resposta do Humberto em 250 dB, em 50, em 500 em 40, em 1000 em 35, em 2 em 40, em 3 em 80, em 4 em 95 e em 6 em 70. Imaginem que ganho lindo ele está tendo. Em 2000 ele tinha ausência de respostas. Na audiometria também, olhem aqui, ele respondeu em 40. Ele está tendo um ganho muito bom, muito satisfatório com esse aparelho. Para a gente enxergar um pouquinho melhor como está ficando esse ganho, eu transferi para o audiograma dos sons familiares, que eu coloquei sem a prótese e com a prótese. Sem ele tem ausência em todas as frequências testadas, e com a prótese, olha que audiometria bonita fica, né? E mesmo que seja unilateral, que na outra dele ele tem uma anacosia, a gente percebe o quão bem ele se vira com esse aparelho, o quão bem dá conta da necessidade auditiva dele, das demandas auditivas que ele tem no dia a dia. Ele tem um benefício muito bom. Quando a gente conversa com ele, a gente vê o quanto aquele aparelho faz diferença para ele. Quando as pessoas falam muito alto com ele, como eu percebi um dia a secretária, ele até se incomoda porque ele não precisa. Ele ouve muito bem com o aparelho, não precisa que gritem, que falem alto. Aquele aparelho dá conta bem do que ele precisa. E é muito importante aquele aparelho, assim, é tudo para ele. E quão importante é o que a gente faz na vida das pessoas, né? A diferença é que um aparelho auditivo muda uma vida, né? Sem um aparelho não escuta nada, com aquele aparelho ele escuta tudo que ele precisa, né? Todos os sons do dia a dia, assim, ele se vira muito bem. Era isso, os dois casos que eu queria compartilhar. A importância que o fonoaudiólogo faz, né? Quando faz um trabalho bem feito, quando tem auxiliar clínico, a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Muito obrigada. A consideração final era essa que eu comentei, né? A importância do nosso auxiliar clínico aos nossos pacientes. Obrigada. Ana, eu quero te agradecer imensamente por compartilhar conosco esse momento, para que a gente deixe registrado para muitas pessoas terem acesso por meio do nosso canal do YouTube. Quem ver, com certeza vai se beneficiar. Então, eu sou muito feliz e muito grata por você ter sido membro do GEAC durante o tempo que você foi, pela contribuição que você fez cientificamente com o seu TCC, que eu penso que em breve a gente vai conseguir publicar. E te agradeço, então, mais uma vez por compartilhar conosco a tua apresentação de defesa final de formação do curso de fono. Imagina, muito obrigada, prof. Muito obrigada. Que foi depositando em mim durante esses anos que eu consegui ir absorvendo tudo e conseguir ter esse olhar para os nossos pacientes. Que bom. Obrigada, Aninha. Obrigada, prof.